Obrigado, ministro. É um prazer estar aqui. Bom, antes de começar, só vou lembrar que, quando eu falo, eu estou falando minha visão pessoal e não necessariamente a dos membros do colegiado ou da CVM como instituição. Bom, não vou me ater muito a falar sobre a importância do mercado de capitais, porque eu acho que isso, todos nós aqui sabemos dessa importância, né? E também, não vou dizer, acho que uma economia como é a economia brasileira, o tamanho da economia, a necessidade de viabilizar os projetos de infraestrutura, a questão das pequenas e médias empresas fundamentais, né, na questão de criar colchão para crescimento na economia, isso são questões óbvias. Então, eu estava pensando em trazer 3 temas que eu acho que são fundamentais justamente para desenvolver o mercado de capitais. A primeira delas, né, é a questão de estruturas de governança, né? Eu acredito que o mercado de capitais ele é um mercado que ele é desenvolvido em cima de confiança e transparência. Então, para isso, ele tem que ter estruturas de governança sólidas, né? E, de novo, isso não é novidade, né? O que a gente é uma novidade discutir as melhores práticas de governança, né, nos últimos anos, né? Mas qualquer sociedade, para sobreviver, tem que ter boas práticas, tem que ter governança. Nós estamos falando aqui como é que a gente pode estimular a criação de estruturas mais eficientes de governança. Um segundo aspecto é manter uma agenda regulatória que seja constantemente atualizada e aprimorada, com questões bem definidas e de acordo com as necessidades do mercado e o que está acontecendo. E o terceiro consiste em priorizar uma política consistente voltada à educação financeira, porque uma coisa que o mercado de capitais existir, o investidor tem que se sentir protegido. Para ele se sentir protegido, a educação financeira de todos os agentes é fundamental, né? Então, eu acho que eu gostaria agora de falar um pouquinho sobre cada um desses temas, né? Essa conscientização de governança, né, começou aqui em geral e no Brasil, né, no princípio da década passada, e conduziu no princípio da década passada a criação do novo mercado, que, na minha visão, mudou significativamente o cenário do mercado brasileiro. E agora, o que aconteceu com isso? Também fez a gente acreditar, né, que nós tínhamos conquistado uma frente significativa e talvez tenha nos deixado um pouco confortáveis, né? E aí, desde então, o que eu vejo é que os nossos vizinhos, incluindo alguns latino-americanos, eles deram, até por causa do avanço que o Brasil teve, eles deram passos muito consistentes e o Brasil ficou um pouco parado, né, olhando para trás. Então, eu tenho sempre falado que a necessidade, nesse momento que nós estamos repensando, né, os caminhos, né, de criar um novo mercado, de repensar um novo mercado, que é justamente, inclusive, o que a BMF Bovespa está fazendo. E eu estou citando aqui porque eu acho que isso aí vai ser uma coisa fundamental olhando para o mercado daqui a 5 anos, né? Outra coisa também é o seguinte, boas práticas de governança, elas têm que ser trazidas à realidade. Não adianta ter só regras, né, que elas fiquem dentro de manuais e que não sejam seguidas. Então, eu acho que toda a atenção tem que ser dada à parte de como essas regras são implementadas. Então, a parte, né, de conformidade, né, e eu estou convencido, né, que essas boas práticas de governança, quando trazidas para a realidade, elas vão trazer muito conforto para os investidores, né, na tomada de decisão de longo prazo, na questão de alinhar interesses, na preservação das estruturas de negócio e na questão de transparência e qualidade da informação. E não é fácil fazer essa discussão. Essa discussão tem que ser dirigida. Por quê? Porque é natural que hajam visões divergentes, né, do que é mais importante, e a gente só vai conseguir que a evolução aconteça se o debate acontecer de uma forma clara, dirigida, né, e com, assim, um pouco como essa revisão do novo mercado ela deve acontecer, né, com quase que um cronograma, né, a gente sabendo exatamente aonde a gente quer chegar. Nós, do lado da CVM, nós estamos acompanhando, então, todas essas iniciativas
que o mercado está fazendo em termos de discussão de governança. E estamos, inclusive, liderando um grupo internacional, porque, como vocês sabem, ano passado, a OCDE fez uma revisão dos princípios globais de governança corporativa e, inclusive, esses princípios foram endossados depois na reunião do G20, em setembro, na Turquia. Então, nós estamos hoje colocando um trabalho, que, aliás, vai ser o primeiro trabalho, depois da revisão dos princípios, que é justamente o seguinte: o que nós, reguladores de capitais, temos, como é que nós temos que melhor agir para fazer que os princípios sejam colocados na prática, né? Então, isso é um trabalho que ele já está na fase final e até daqui a uns 60 dias eu acredito que ele vai estar publicado e ele vai estar refletindo uma ideia de governança, né, dentro dos princípios e global. Porque, veja só, a gente sabe que questão de governança não é só no Brasil, né? A governança é um negócio global e ainda mais hoje, com a economia totalmente se falando, né, se tem um problema de governança aqui, ele tem que ser direcionado, adotado e entendido por todo mundo, para evitar que seja repetido. Nós achamos muito bom a questão do programa de governança das estatais, que foi conduzido pela BMF Bovespa no ano passado, e estamos também trabalhando na elaboração do Código Brasileiro de Governança Corporativa, que está sendo discutido atualmente por um grupo de interagentes. A gente acha que ter um código único, que não seja uma repetição de nada, ou seja, não é mais regulação, mas simplesmente colocar num manual uma coisa clara, que seja um guia, é uma coisa importante. Hoje, mais de 56 países já têm um Código Único de Governança e o Brasil ainda não tem. Então, nós achamos que esse movimento é importante e vai dar uma indicação, né, em termos de liturgia, né, do que é importante fazer nesse momento. E a gente também acredita que vai ser muito importante, porque esse código a gente espera que venha do mercado, não seja um código que vai ser colocado pelo regulador, mas por um grupo de associações e que elas tragam essa proposta para o regulador, então o regulador ele possa implementar, né? Deve seguir a metodologia do Pratique o Explique, né? Ou seja, então não é um código, né, para todo mundo tirar 10, é um código direcional, um código que vão ter coisas aspiracionais, mas coisas que são importantes para que as estruturas de governança fiquem mais sólidas, né? E toda a nossa regulação tem vindo um pouco a partir disso, né? A gente, por exemplo, nós ano passado fizemos uma norma sobre a participação e votação à distância em assembleias gerais, né? Nós estamos preocupados com a questão do aprimoramento do regime informacional das empresas, né? Inclusive discutimos com a aprovação de uma orientação em questão da qualidade e da materialidade das notas explicativas, né? Estamos enfatizando sempre que a gente pode a importância da adoção de comitê de auditoria estatutária e também a importância, né, e a responsabilidade dos conselhos de administração e no papel de governança da empresa, né? A gente acredita que muitos dos problemas que aconteceram, eles aconteceram porque faltou conformidade, faltou, em muitos casos, controles internos adequados, né, que tivessem realmente vivos, né, que não fossem letra morta. Então, a gente acredita que isso é uma coisa muito importante que todo mundo tome consciência. E como é que essa consciência começa? Ela começa com o papel dos conselheiros de administração dentro das empresas, né? Que eles, o conselho de administração, como responsável por assegurar que a estratégia seja implementada no negócio, eles são responsáveis também, então, por olhar, né, as pessoas que tomam conta dessa estratégia, que vão implementar essa estratégia. Agora, e para implementar essa estratégia, tem que ter uma estrutura de governança mínima e que seja proporcional ao tamanho da empresa. E aí, então já falei da importância da governança, falei da questão da parte regulatória, que eu acho que é importante que acompanhe, e, por último, queria falar da parte de educação e proteção ao investidor. E por que isso é importante? É uma coisa que é muito desafiadora, você fazer medidas de educação, né? Mas, também, se você não faz, depois de um tempo,
você olha para trás e você vê o buraco que você criou, né? Você pega qualquer sociedade, pega duas sociedades hoje, pega duas sociedades há 40 anos atrás e vê se elas, a maneira como elas investiram em educação, você depois de um tempo, você vê a diferença, se uma investiu de forma correta e a outra investiu de uma forma não tão correta. Então, porque você cria gaps que são muito difíceis de você cobrir depois, né? Quer dizer, então, às vezes, as medidas de educação elas são difíceis de mensurar, mas elas são muito importantes e é o tipo da coisa que você tem que fazer um pouco um trabalho de formiguinha, né? Então, nós estamos muito engajados nisso, né? Nós temos enfatizado muito a importância de olhar a educação financeira do ponto de vista de entender o comportamento do consumidor. Temos realizado fóruns regulares sobre essa questão de ciências comportamentais. Criamos um grupo, né, de estudos dentro da CVM com pessoas externas que ajudam a gente, psicólogos, sociólogos, médicos, né, para justamente nos dar ideias e nos assessorar nessa questão de quais são as melhores e mais efetivas ações que a gente deve fazer. Quer dizer, então, estamos muito preocupados com isso, né? Então, para concluir, eu queria dizer o seguinte, que nós estamos vivendo uma hora de transição muito importante, mas que uma transição onde a consolidação do mercado de capitais ela vai ser fundamental. Quer dizer, mais uma vez na história do Brasil, nós temos um momento onde tem uma oportunidade grande para o mercado de capitais ele florescer, né? Nosso mercado de capitais, apesar de todas as questões, não podemos esquecer, ele ainda é um dos maiores mercados de capitais do mundo, e nós não podemos jogar isso fora. No último relatório que teve da Organização Internacional de Comissão de Valores, o nosso mercado de capitais estava em número 11. Né? Quer dizer, hoje, depois da desvalorização, ele pode ter mudado um pouco, mas também várias moedas mudaram. Quer dizer, mas nós temos um trabalho feito, né? Nós temos talvez uma das maiores indústrias de fundos nos países emergentes. Temos um dos maiores mercados de derivativos, né, nos países emergentes. Quer dizer, então, nós temos algumas questões que a gente tem que resolver. Claro que tem que vir muito mais empresa para o mercado, temos que resolver o problema das pequenas e médias empresas. Agora, nós temos, eu acho que, vamos dizer, as bases sólidas para poder fazer esse crescimento. Então, a minha mensagem aqui era essa, né? Então, vamos falar de estruturas sólidas de governança, uma agenda regulatória que seja proativa, que seja discutida com o mercado e um foco em educação financeira. E que isso vai fazer o investidor se sentir protegido. Obrigado.